Meu nome é Fábio e nós estamos aqui mais uma vez para trazer algumas curiosidades, como também algumas dificuldades da Bíblia. Eu gostaria nesta manhã de ler um versículo que está no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 30, versículo 26, que diz: "E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida." Muito bem. Esse texto de Isaías, ele fala do reino milenial, no período em que Deus restaurará a terra e a mesma terá ou voltará ao seu estado original. Nós sabemos que há centenas e milhares de anos atrás houve um grande cataclisma. Então, você já parou para pensar e se perguntou se Deus criou, sendo perfeito, a criação, os luminares, os animais, o ser humano, a natureza, essa estruturabilidade a qual foi criada por Deus, que é perfeito, pois a Bíblia diz que Deus, ele criou tudo e a todos, e tudo quanto ele criou foi absolutamente bom, sendo ele a fonte de toda a bondade. Porém, a Bíblia diz aqui em Isaías 30 e 26 que a lua terá o brilho do sol, e o sol terá o seu brilho 7 vezes mais, quando o Senhor ligar a quebradura. Subentende-se que um dia a lua, ela possuía uma luz própria. Mas você já parou para se perguntar, por que então, sendo Deus perfeito e criou todo esse sistema, essa estruturabilidade dotada de perfeição, intocável, mas por que então a lua ela não possui luz própria? Por que então a lua, segundo fotos de satélites trazidas ou tiradas pela NASA, ela não possui luz própria? Ela é esburacada, cheia de crateras, ela não tem forma, ela é vazia, ela é sinistra. Biblicamente falando, nós temos um respaldo teológico, mas a ciência, não a ciência em si, mas alguns que lançam mão da ciência e a interpretam de forma antagonista à teologia bíblica, negam uma suposta batalha angelical, celestial, que se deu no céu com a expulsão do arcanjo ou do querubim ungido. E o mesmo, uma vez expulso do céu, que nós conhecemos como Satanás ou o diabo, ele foi expulso do céu, e a sua queda, teologicamente falando, isso a gente pode perceber lá no livro de Gênesis, muito antes dos primeiros capítulos, porque algumas pessoas entendem que tudo começa em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e haviam trevas sobre a face do abismo, e assim sucessivamente. E com um olhar clínico e agudo, nós podemos enxergar, contemplar, observar que a criação, quando falo de criação, não a segunda criação, mas a primeira criação, ela vai muito antes do Gênesis capítulo 1, em verso 1, dando a entender que quando o querubim ungido se rebela contra Deus, Apocalipse capítulo 12 diz que houve uma grande luta, uma grande batalha, e ele foi expulso do céu. A sua queda, ela causou um grande cataclisma há centenas e milhares de anos atrás. Como falei anteriormente, a ciência não em si, mas alguns que lançam mão da ciência como instrumento do ceticismo, da incredulidade e de outros meios para negação total ou desconstrução da teologia bíblica, vão negar essa batalha, deixando de lado a lógica, aquilo que a Bíblia diz, e abraçando alguns conceitos, tais como, você já ouviu que um asteroide há centenas e milhões de anos atrás, ele se chocou com a Terra no período o qual nós conhecemos, historicamente chamado de período Jurássico. Isso pôs fim aos dinossauros. Você já ouviu isso? Colégio, ensino fundamental, ensino médio, já ouviu alguém ensinando, falando sobre isso? Então, para negar essa batalha real que ocorreu no mundo abstrato, no mundo invisível,
Alguns vão usar esse argumento, mas biblicamente e teologicamente falando, nós vamos enxergar à luz de Isaías, capítulo 30, verso 26, que com a queda desse querubim ungido, ela foi tão estrondosa que causou um cataclisma e não apenas mergulhou a terra no estado de caos, a primeira criação, porque a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Ora, senhores, Deus não criaria algo sem forma e vazio ou vazia, sendo ele o arquiteto absoluto do universo, do cosmos. Não. Então, quando a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, isso já fala, nos arremete, desemboca na ideia de que se deu a batalha no céu, ele foi expulso, o querubim ungido, que se tornou Satanás, o diabo, o pai da mentira, o enganador, o ladrão. Quando ele cai na terra, sai da esfera divina, do ambiente divino, celestial, céu de glória, e ele cai, houve um grande cataclisma, uma grande destruição. Essa destruição, ela afetou tanto o mundo ao qual nós vivemos, como o reino humano, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, e por que não dizer também o reino cósmico, ou o mundo cósmico. Então, a queda foi tão poderosa, podemos dizer assim. Imagine o efeito de várias bombas atômicas ao mesmo tempo. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, a sua queda, ela influenciou de tal forma que não atingiu apenas o mundo ao qual vivemos. Então, toda a criação geme em virtude do pecado do homem, mas que anteriormente se deu com a rebelião e desobediência do querubim ungido. Então, quando esse cataclisma acontece, não atinge apenas a terra, mas atinge também a lua, atinge também o sol. Daí responde a pergunta que muitos talvez um dia já fizeram: por que a lua não possui luz própria? Porque a lua, ela tem essas deformidades, essa anomalia. Porque a lua, ela possui tantas crateras, não como o sol. Senhores, devemos entender, à luz do contexto bíblico-teológico, que com a queda, o cataclisma que se deu com a queda do querubim ungido, a lua foi prejudicada, o sol foi prejudicado, tudo foi prejudicado. Então, a lua que possuía o brilho do sol perdeu o seu brilho, dependendo sim agora da luz do sol. E o sol que possuía o seu brilho no seu fulgor 7 vezes perdeu, tendo agora o brilho o qual nós entendemos. Então, a promessa de Isaías é que a lua brilhará como o sol, ou seja, ela voltará, ela retornará ao seu estado original, quando da primeira criação. E o sol, ele brilhará 7 vezes mais. Significa dizer que o sol terá novamente o seu brilho no estado original. Então, você já parou para pensar? Por que a lua, ela não possui luz própria? Porque a lua, ela possui crateras e não tem aquela forma a qual nós esperávamos, tínhamos como perspectiva da criação divina. Sendo perfeito Deus, também esse astro poderia ser. Então, fique esperto. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, a lua terá o brilho semelhante ao sol, e o sol terá o brilho 7 vezes mais no dia que o Senhor ligar a quebradura, ou seja, no dia em que Deus restaurará novamente a terra, o seu estado original. Paz do Senhor, até a próxima.